E é uma pergunta muito relevante. Como você que está acostumado a só vender presencialmente se viu no momento de desafios, correto? Ou seja, não é tão fácil mais vocês baterem porta em porta. E eu falo isso com propriedade, porque eu fiz minha primeira fortuna foi feita vendendo porta em porta nos Estados Unidos. Eu vendia livros educacionais porta em porta. Então, meu Deus, o que aconteceria se eu tivesse que fazer isso agora, nesse momento, onde nós não estamos permitidos, onde temos o distanciamento social, onde coisas acontecem. Mas vamos lá, vamos dar uma explicação sobre como o cérebro funciona. Então, e eu vou dar uma analogia, né, uma comparação com crianças, porque as crianças, os bebês, eles nos ensinam muita coisa, já que eles não têm experiência, né, então a gente começa a entender através deles. Mas quando a gente está olhando o cérebro ele tem 3 situações de abundância que você consegue comparar com o cérebro. A primeira é se você só tem uma escolha. Se você só tem uma escolha para sair de alguma coisa, acredito, se você for olhar para essa situação, ela não é muito boa. Aliás, é uma das piores situações que o cérebro pode se encontrar. São aquelas situações que você vai fazer aquelas coisas que você não deveria fazer, onde se você está, né, como falar, se você tem um bicho que está encurralado, ele vai atacar. Então, a mesma situação acontece com o cérebro. Então, se você só tem uma escolha, que você percebe e só vê uma escolha, provavelmente muita ansiedade, muita adrenalina, emergência, desespero, e você começa a ser regido por muito mais emoções do que com razão. Então, uma opção nunca foi muito boa e não favorece o cérebro. 2 opções parece interessante. Eu tenho 2 opções, já é melhor, correto? É melhor, mas também não é tanto. E aqui vou fazer essa analogia com vocês. Vocês já tiveram o caso de você ir com uma criança numa loja e a criança querer um bolo e um brinquedo, uma comida e um brinquedo, ou 2 brinquedos, 2 opções, eu quero isso, e você como mãe, pai, o tio, tia, o amigo, fala para a pessoa, olha, você só pode escolher um, tá? Você não vai poder levar os 2, você vai ter que escolher uma coisa só. E aí o que acontece quando ela está no carro? Ou quando ela saiu da loja? Se ela escolheu a comida, ela vai estar comendo a comida, reclamando que ela queria ter o brinquedo. Ah, eu deveria ter pegado o brinquedo, e ela está lá comendo a comida. Ou se ela pegou o brinquedo, eu deveria ter pegado o sorvete e não o brinquedo. Ou seja, quando você tem 2 opções, você tem uma escassez também. O cérebro não vê isso como uma abundância. Você vai ter que escolher entre um e outro e vai ter perda dentro do cérebro. Agora, uma coisa muito interessante acontece. Quando você entra na terceira opção, se você tiver 3 opções. Quando você tem 3 ou mais opções, parece que o cérebro vê múltiplas opções, você entra na abundância, e aí você começa a ter autoridade, a ver que tem opções, ansiedade cai, desespero cai, e você começa realmente a aprender, a entender, e poder escolher o que é melhor para você. Mas, Didi, o que tem isso a ver com a pergunta? Os clientes eram todos presenciais, como posso encontrar uma nova carteira de clientes nesse momento de mercado? Aqui a palavra é todos. Se todos estão numa categoria, estamos dentro da opção de só uma opção, e aí a gente entra em ansiedade, desespero. O que acontece se eu não tenho aquela coisa, correto? Cadê minha outra opção? Então, uma dica aqui, como encontrar nova carteira, primeiro é entender de jamais, nunca mais lá no futuro, você ficar só com uma opção de prospecção. Então, temos que aprender a ter 2, 3, 4, mais opções. A mesma coisa da analogia da pesca, né? Se você tiver um anzol de pesca só num laguinho, só num lugar do lago ou do rio, você vai ter muito menos chances do que se tiver 30 iscas em lugares diferentes, em rios diferentes, você vai ter mais chance de você conseguir pegar o peixe. É a mesma analogia que a gente tem na venda. Então, uma das coisas que são muito importantes para vocês entenderem é vocês terem realmente mais opções, especialmente nós, nesse momento onde algumas opções não são mais permitidas, ou muito mais complicadas. Ou seja, imagina se você realmente só tivesse uma opção e de repente você não pode fazer aquela opção, você acaba de eliminar tudo a sua oportunidade. Então, a ideia é sempre, qualquer coisa que você tiver, qualquer ideia, qualquer plano, qualquer estratégia, você ter vários caminhos e várias opções para você ter controle
por se um for embora, você não perder todo o barco, todo o dinheiro, todo o seu investimento e tudo mais. Então, obviamente, a resposta aqui é interessante. Eu estava falando agora, ultimamente, com alguns líderes e pessoas nas outras universidades, pessoas que são super experts na área de e-commerce, na área da internet, e olha que interessante. A pandemia, pessoal, ela adiantou 2 anos de conhecimento e de resultado. Ou seja, os resultados, as pessoas, a quantidade de pessoas que estão agora atuando dentro do mundo digital, do e-commerce, os resultados, tudo que está acontecendo, elas aumentaram as perspectivas de 2 anos para frente. Ou seja, a pandemia, ela adiantou 2 anos de resultados. O que isso significa para nós na venda? Significa que isso é uma opção maravilhosa. Então, a parte digital, obviamente, começa a ser bem interessante. Engraçado, porque aqui é o exemplo de, mas não é todo mundo que vai poder fazer isso, eu não sabia fazer. E isso é engraçado, porque eu estava falando com um cliente minha, que é corretora, no meio da pandemia, eu falei, Titi, agora acabou o meu mundo, né? O que eu faço? Eu vivo de mostrar casas, eu vivo de ir para, né, open houses, nos Estados Unidos que chama, né, de você ir numa casa que está aberta à venda. Eu normalmente entro em contato com clientes, tomar almoço, eu interajo com um produto e com pessoas. O que eu posso fazer agora? E foi muito interessante, porque essa cliente, que é criativamente, ela criou várias maneiras diferentes de se abordar. Então, primeiramente, obviamente, você criar reuniões pelo Zoom. O que a gente começa a perceber é isso aqui que eu estou falando com vocês, é uma maneira de comunicar. Pode ser para algumas pessoas não a melhor maneira, mas ela é uma maneira eficiente de você falar com a pessoa, ter uma conversa inicial sem gastar muito tempo e nem recursos. Então, poder entender que falar pela internet, com Zoom, WhatsApp, qualquer ferramenta que você possa se comunicar com outra pessoa, já é uma maravilhosa maneira de você interagir sem que você tenha presencial. A outra coisa que você tem que começar a entender também, né, é que existem várias maneiras. Por exemplo, presencial. Eu tinha um cliente que falaria, eu lido de reuniões e almoços onde eu fechava minha venda. Então, era uma coisa presencial, eu entregava presencial, né, e eu fazia visitas. Então, o que ele fazia agora? Ele usa o iFood, ou ele usa também qualquer ferramenta, iFood, tem acho que o Rappi, tem milhões de outras ferramentas, Corner Store, todas elas. Ele manda o almoço para o cliente dele e eles comem pelo Zoom. Então, ele dá esse agrado, como ele antigamente pagava para o almoço, agora ele faz o virtual, ele manda o almoço para o cliente, a pessoa que ele tem que se encontrar, e aí ele senta e tem a conversa e tem a negociação. Outra coisa é começar a entender como transformar o seu produto, que era presencial, e quais são as vantagens e quais são as partes do seu produto que podem ser usadas e que não precisam ser presenciais. Essa outra crença que nós temos. A gente normalmente acredita que muitas coisas só podem servir presencial, e por muito tempo acontecia. O engraçado é quando você está dentro de um momento que você tem que mudar, que a pandemia nos fez, porque a gente tem uma crise global, você está proibido de sair, então fica bem complicado, né? Você vai ter que se adaptar, porque você está fora do controle, você não tem mais o controle. Então aqui é maravilhoso você criar uma sessão de brainstorming, realmente sentar, ver o seu produto, ver os seus clientes e ver o que dentro do seu produto pode ser transformado em não presencial, e aí começar a também fazer que outras coisas eu tenho dentro do meu cama, dentro dessa coisa que eu fazia presencial, que poderia servir para uma coisa não presencial. Então a meta aqui, a mágica aqui, a minha dica, é vocês terem 3 ou 4 opções em maneiras diferentes de você se prospectar, de você se vender, para você ter uma carteira diversificada. Aqui a resposta é diversificação de mercado, de produtos, para que você possa se acomodar a qualquer tipo de situação que apareça na sua vida.